Aleluia. Bom dia, irmãos. A paz esteja sobre vocês. Pode tirar um pouco aqui desse retorno. Pode sentar. Muito obrigado, gente. Aleluia. Pode tirar. Tira tudo. Essa coisa me atrapalha. Aleluia. Dentre os livros do combo que foi indicado aqui, o pessoal da câmera aí, se quiser, pode dar um zoom aqui. Esse livro aqui é fantástico. Ele é rápido, prático, direto e com algumas instruções maravilhosas. Quando eu comecei a ler esse livro, e uma que ele fala das 12 maneiras, tem muito eco aqui, gente. Ó. Pode tirar o retorno tudo. A primeira maneira que ele menciona aqui no livro, ele diz o seguinte: não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua igreja. Eu lembrei de um rapaz que ele frequentava a igreja lá em Guarulhos, e tudo ele queria da igreja. Ele queria que nós fizéssemos tudo por ele. E um dia eu cheguei para ele e digo: rapaz, vá trabalhar. Vá trabalhar. E graças a Deus que ele ouviu, e ele começou a trabalhar na época com celulares. E tempos depois ele estava com uma loja de venda de celular. E depois ele veio me agradecer. Irmão, às vezes parecia que eu era um cara meio duro de falar certas coisas para certas pessoas. Mas eu quero dizer para você que às vezes há necessidade de se falar certas coisas. Para humilhar as pessoas? Não. Para abrir os olhos dela. Amém? Eu sei que às vezes, quando é virada de ano, as pessoas fazem um monte de promessa para, né? Ah, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Sabe qual é a minha? Senhor, o que você quer que eu faça para você esse ano? Amém? Então, eu aconselho você a adquirir esse livro aqui. Porque ele vai te ajudar muito a como você servir na igreja local. Amém? São 12 maneiras básicas, eu sei que existem tantas outras áreas dentro da igreja, mas vai te ajudar bastante. Amém? Como pastor que eu fui durante 14 anos, eu sei o quanto isso aqui pode ajudar. Amém? Muito bem, como eu tive muita experiência nessa área de servir, eu quero compartilhar algumas coisas aqui, à luz da palavra de Deus, mas também pelas experiências que eu tive. Amém? E como eu sempre falo aqui, tudo que Deus fala comigo, normalmente eu escrevo, eu anoto tudo. E eu quero ler uma coisa que o Senhor falou comigo há anos atrás. Eu vou ler exatamente como Ele falou, tá bom? 18 de abril de 1993. Tem pessoas aqui que nem foi nascida nesse tempo. Às 21h30. Isso é bem interessante, irmão, você marcar essas coisas. Eu estava filmando, agora vocês entendem por que o Reuel está envolvido com filmagem, com essas coisas. Eu fui DJ. Fui. Então eu estava filmando um culto na igreja na época, e o pregador da época era um pastor chamado Nelson Rocha. E ele, ministrando para as pessoas na igreja, ele foi passando por mim, aí disse:
entregue a câmera para outra pessoa. Eu entreguei a câmera e o Senhor começou a falar comigo através dele. E ele disse o seguinte: você vai fazer coisas pequenininhas, coisas detalhadas, coisas que outras pessoas não sabem fazer ou não vão poder fazer. Eu estou te dando a capacidade de Bezaleel. Quem é Bezaleel? Foi o rapaz que Deus escolheu para construir o tabernáculo. E ele continua dizendo aqui: você vai fazer coisinhas detalhadas, pequenas e difíceis. São tantas que ninguém vai poder fazer, mas você vai conseguir. Espírito para apoiar, para levantar os braços dos caídos e para fortalecer com autoridade. Continua a estudar a minha palavra e a trabalhar e estudar, porque eu vou usar a tua mente do homem natural, até do homem secular, ou do trabalho secular, para poder mostrar à casa do Senhor de como servir a Deus. Este é o espírito e o ministério que tenho para a tua vida. Muitas pessoas se importunarão com o teu silêncio, com a tua calma, com a tua maneira de ser. Assim mesmo eu te amo, assim mesmo eu te quero e assim mesmo eu vou te usar. E muitas pessoas que não creram em ti vão se envergonhar com as grandes coisas que eu vou fazer na tua vida, diz o Senhor. Aí eu pergunto: isso é eu? Pergunto não, afirmo, né? Isso é eu. Deus me escolheu, irmão, dentre tantos, para dizer: eu quero que você faça isso. E o que é isso, irmão? Isso é servir. E antes disso aqui, do Senhor falar comigo, em 87, eu conheci o pastor Bando em 85, porque quando ele chegou lá em Guarulhos, a família da gente deu um grande apoio para ele na época. E eu recebi Jesus em 87, setembro de 87. E quando foi, no outro dia eu fui para a igreja. E queria assistir uma aula do Rema. Adivinha? O que é que você está fazendo aqui, rapaz? Eu falei: eu vim assistir a aula, eu vim para a igreja. Vai embora, rapaz. Já, aqui é só em janeiro agora. Você tem que fazer matrícula. Eu sabia de nada que tinha que fazer matrícula, eu queria ir para a igreja. Então, quando eu fiz o Rema em 88, como eu gostava de filmar, eu perguntei para o pastor Bando: o senhor autoriza eu filmar as aulas? Ele falou: claro. Então eu comecei a filmar todas as aulas do Rema naquela época. E existe até algumas imagens que vocês podem ver, às vezes, que aparecem nos vídeos aí, que são coisas que eu filmei, anos atrás. O que é isso, irmão? Isso é servir. É servir. Em 94 eu fui ordenado como pastor, aliás, como ministro do Evangelho, não quero dizer cargo, né? Não é cargo, mas no ofício do pastor. E o que é que a gente faz, irmão, dentro de todo esse contexto que é o reino de Deus? A gente serve. A gente serve. Tivemos agora a nossa reunião dos pastores. Você é o pastor Marconde. E daí? Sabe onde é que eu estava, irmão? 2 dias antes, eu estava fazendo compras. Para servir quem? Para servir, juntamente com a minha equipe, toda a equipe de apoio. 280 pessoas, mais ou menos. O que é isso, irmão? Tu é o pastor Marconde. Não, irmão, isso é servo. Isso é servo. Talvez alguém possa ter visto eu descer aquelas escadas várias vezes ali.
com alguma coisa na mão ou fazendo alguma coisa. 7 horas da manhã eu estava na padaria comprando pão, queijo, essas coisas. Para quem? Para mim? Não, para servir. E eu não me orgulho dessas coisas, porque Ele falou para mim: vou te usar do homem natural e do homem espiritual para mostrar para a igreja de Deus como servir. O Senhor falou comigo: ensina o meu povo a me ver como Deus e a ser participantes e praticantes da minha palavra. Irmão, às vezes eu não preciso nem abrir a boca, porque essa coisa de servir, eu já tinha uma instrução. E antes disso, o Senhor já havia me escolhido. Assim como Ele tem escolhido você. Isso aqui, irmão, púlpito, é consequência do teu servir. É do seu dar. A gente aprende que a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Então, dê. Irmão, não interessa onde. É no estacionamento. Se há disponibilidade, se é a porta que abriu, meu irmão, vá lá. Ah, mas que é isso? Eu vou perder as reuniões da igreja? Irmão, estamos no reino. Aqui, como o pastor Bando disse, que aqui nós não somos estrela, nós somos uma constelação. Aqui não existe um, aqui existe muitos. Somos muitos. E o Senhor, Ele sabe quem Ele fez. E Ele falou: não foi você que me escolheu. Ei, presta atenção, irmão. Ah, eu recebi Jesus. Sim, daí? Mas você não sabia que foi Ele que fez a escolha? Mas o texto continua dizendo, e quem fala isso é Jesus. Ele falou assim: não foi você que me escolheu, mas fui eu. Agora, eu estou designando você para que você, o quê? Vá e dê fruto. Não é só a escolha, irmão. Você foi chamado por Deus para dar fruto. E o vosso fruto permaneça. O Senhor falou comigo: filho, eu confio tanto em você que eu tive coragem de colocar o meu espírito dentro de você. Yes! Deus confia em você, irmão. Ele confia em você. Ele sabe o que fez. Ele fez xerox dele. Afinal de contas, você não é mais desse mundo. Você pertence ao reino de Deus. E sabe quando é que você vai parar de trabalhar para o reino de Deus? Never. Nunca. Por quê? Porque lá, quando tivermos num outro nível, não pense que você vai ficar de sombra e água fresca. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: Deus trabalha e eu trabalho também. Então no céu ou no lugar, na nova terra, seja lá onde for, tem trabalho. Não vai ser moleza, irmão. Só que não vai ter a fadiga. Não vai ter o cansaço. Não vai ter a dorzinha do joelho que o pastorzinho tem de vez em quando. Eu fui me agachar para limpar, eu estava lavando o carro, fui me agachar para limpar a roda do carro. Quando eu fiz assim, truco, o joelho. Aí fui no médico, ela disse: rompeu o menisco, né? Tá estragado aí o negócio. Aí de cirurgia, eu digo: falei com 2 outros amigos meus que é da área também. Aí olharam os exames e disse: rapaz, não faça não. Faça uma fisioterapiazinha e vá administrando essa coisa aí. Irmão, ontem essa coisa estava doendo, irmão. Mas mesmo doendo, Marcondes estava carregando pão, Marcondes estava na padaria, Marcondes estava no supermercado. O que é isso? É servir.
Deus aposta em você, irmão. Eu estou repetindo. Deus acredita em você. Ele sabe que você pode produzir para o reino. Indicando um livro, rapaz. Pastor, eu não gosto de ler. Aí nem lê a Bíblia para saber quem é. Quer saber quem você é, irmão? Lê a Bíblia. É o nosso guia. O Senhor falou comigo, Ele falou: filho, eu sou tão misericordioso, que eu deixei escrito na minha palavra que a fé vem pelo ouvir. Imagine se a fé viesse por ler. Mas a misericórdia dele é tão grande que ainda tem pessoas que lê para falar, para o outro ouvir, para gerar fé. Ei! Pode um negócio desse? Eu fiquei com raiva de um diácono meu, que eu dava treinamento na época. Eu botava o pessoal para ler os livros, especialmente o livro do irmão Rega. Aí, fazia uma prova no final, né? Aí eu botava uma das perguntas era assim: aonde está escrito tal e tal expressão do autor? Tinha que ler o livro de novo. Para forçar o cara a ler. Indiquei o livro de Provérbios. Um bendito de um diácono foi na livraria perguntar se tinha o livro que o pastor tinha indicado para ler. Eu tive que conversar com esse rapaz. Eu falei: o que tu está fazendo no diaconato, cara? Tu não lê a Bíblia não, para saber que o livro de Provérbios está na Bíblia? Eu sei, irmão, a fé vem pelo ouvir, mas alguém tem que ler. Amém? Alguém tem que ler. E infelizmente, meu, está cheio de gente dentro da igreja que nem sabe quem é, nem sabe os benefícios que tem. Quanto mais servir. Amém, gente? Eu amo a palavra, irmão. Eu amo a palavra. Quando, às vezes de manhã eu me acordo, eu pego a Bíblia aqui, aí eu faço assim, ó. Cedinho, da manhã. Deixa eu ver se... Capítulo 3. Irmãos, Tá quando dando? estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana? Tá bom, eu li isso. Ó, irmão, eu puxei um texto aleatório, mas Deus fala. Yes, yes! Pelo amor, foi uma mensagem, irmão. Eu gosto dessas coisas. Deus fala, irmão. E tem gente que diz assim: ah, Deus não fala comigo. Aí ele diz: eu não falo porque você não escuta. Deus fala, irmão. O Espírito dele está dentro de você. Olha que privilégio, irmão. Você carregar Deus aqui na terra. Meu Deus do céu. O que vocês estão vendo é uma caixa que carrega Marconde, irmão. Mas eu não sou o que vocês estão vendo. E esse cara que está aqui dentro, ele já é eterno. Porque ele nasceu de novo.
Esse cara que está aqui dentro recebe informações diretas. E esse cara que está aqui dentro não é diferente de você. Porque você que nasceu de novo, você tem o mesmo espírito que eu tenho, que eu carrego. E esse espírito fala, porque ele é Deus falando com você. Irmão, leia a Bíblia, irmão. Eu estava em Brasília dando aula lá e me convidaram para fazer o culto de oração. E na hora do culto, chamei algumas pessoas para orar. Eu falei, não vou orar por nenhum de vocês. Como é que chama para orar e não vai orar? Eu digo, não, vocês que vão orar. Porque tem um monte de crente chupim, que só quer que os outros façam crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, né? Eu falei, não vou orar por vocês. Meu amado, quando eles começaram a orar, de repente, eu tive uma visão, eu estava no céu, e o céu é como se fosse, assim, pelo menos a imagem que eu tive, é como se fosse um galpão gigantesco, mas não tem parede, nem tem teto, mas é como se fosse. E nesse galpão gigantesco, tinha muitos anjos. E eu via Jesus do lado do Pai, eu não via o Pai, mas eu sabia que era Ele. E eu percebi que Ele estava ouvindo alguma coisa, Ele fez mesmo assim, ó. E aí, eu deu para ver a boca dele dando comandos para aqueles anjos. E de repente, aqueles milhares de anjos fazia sumia. Aí eu voltei, eu digo, meu Deus, o que é isso? E eu sempre pergunto a Deus. Às vezes é coisa tão tola, né? Mas eu pergunto. Tola para você, para mim não foi. Senhor, o que é isso? Ele falou, você nunca leu na minha palavra que os meus ouvidos estão inclinados para o clamor do justo? Alguém recebeu alguma coisa ali, irmão. E também você nunca leu na minha palavra que aos meus anjos eu dou ordem ao vosso respeito? Vai ler a Bíblia, irmão. Fala, Jeová. Porque estava escrito. Ele só estava me mostrando que já está escrito. As outras coisas são do mesmo jeito, irmão. Já está escrito. Não vai mudar nada mais. Esse é o Deus que eu sirvo. Amém? Servir é isso, irmão. É você estar conectado com o Senhor. E Ele dando as instruções. Vamos ler a Bíblia, né, pastor? Até agora você não falou nada. Então, abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Isso. O pessoal da mídia vai colocar aqui. Vou ler só alguns textos aqui para vocês entenderem o que você é, o que eu sou, porque Deus falou comigo. Ensina, meu povo. Eu vou te usar do homem natural. Vou te usar do homem espiritual. Vou te usar do homem secular. Irmão, quantas vezes, eu estou lembrando de uma passagem aqui, quantas vezes a minha irmã ligava para mim e disse, dá para você ir no supermercado ali? Eu falei, dá. Tá, tem dinheiro? Eu digo, tem. Para quem que era que ela mandava eu ir no mercado? Pastor Bud. Servir. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, diz o seguinte. Verso 8, não, verso 6, vai. Verso 6. Ok. Eu plantei, Apolo regou, mas quem é que vai dar o crescimento? Deus. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas quem é que dá o crescimento? Afinal de contas, você está servindo a Deus. Amém? Ora, o que planta e o que rega são servos, ou são um.
E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aí eu vou varrer aqui para o pastor ver que eu estou varrendo. É melhor não varrer. Porque você não tem que se amostrar para homens que está servindo a Deus. Você tem que servir quando ninguém está te vendo. Eu só estou contando minhas experiências, irmão. Que é para edificar a sua vida. Porque se aconteceu comigo, pode acontecer com vocês. Eu não quero que ninguém seja igual a mim. Mas pelo menos tenha uma referência. Funciona, dá certo. Eu vou avante. Amém? Aí ele continua dizendo aqui. Pois nós somos o quê? Cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então o que é que tu é? Cooperador do pastor Borba. Do pastor Manuel Dias. Vou ler outro texto daqui a pouco, não se preocupe não. Tem um outro lado da história. Mas a Bíblia diz que você é cooperador daquele que te criou, daquele que te resgatou, daquele que cuida de você. Meu irmão, ele disse, aonde tu estiver eu estou junto. Se tu subir, eu subo. Se tu descer, eu desço. Não vou te deixar, não vou te abandonar. Isso é versão Marconde. Mas é só para vocês entenderem. Ele não vai te abandonar, irmão. Ele cuida de você. Amém? Então ele diz o seguinte. Nós somos cooperadores de Deus. Então nós estamos aqui para cooperar com Deus. Aí tem um outro versículo que eu quero ler, Marcos 16. Desculpa aí. Marcos 16. Opa, passei. Já botou ali? Bota ali, porque se eu não achar, isso ali é mais rápido. Marcos 16, versículo 20, diz assim. Então os discípulos partiram e pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio de sinais que os acompanhavam. Quem é que estava cooperando agora, irmão? Era tu? Era o Senhor. Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O chefão, irmão, veio para servir. Veio para morrer por você. E a Bíblia diz, eu estou te mandando. E eu vou cooperar contigo agora. Eu vou te dar as instruções que você precisa. Irmão, Deus comigo foi assim, não sei se vai ser com você, mas é como um quebra-cabeça. Ele nunca vai te dar tudo, ele vai te dar pedaços. Para você vai montando aqui, vai montando, daqui a pouco você começa a ter uma visão daquilo que Deus quer que você faça. Porque se ele der tudo de uma vez, você cai duro e não vai produzir para o rei. Amém? Então ele diz assim, cooperando com eles o Senhor. Então nós saímos. Mas alguém está cooperando com você. Jesus não está aqui, irmão. Mas ele falou, ó, eu vou embora, mas não vou deixar você só. Você sabe que você está vivendo a melhor parte da história do evangelho, do cristianismo. Porque agora você carrega ele dentro. Antes, Jesus tinha que subir numa montanha e falar para um grupo. Hoje, aonde você estiver, ele fala com você. Não precisa mais de microfone, de nada. Informações direto. Isso é ele cooperando com você, dando as instruções para você. Obedece, mano! Só isso. Vamos ler um outro texto aqui. Eu vou ler.
Eu quis colocar a definição de cooperador ou de cooperar. Vai encaixar direitinho aqui. Cooperar. Atuar juntamente com outro para o mesmo fim. Qual é o fim que nós teremos nesse ajuntamento, nesse ajudar um ao outro? Um reino. Porque o Senhor falou que Ele não quer que nenhum dos seus se percam. Deus não criou o homem para morar no inferno, para viver no inferno. Ele criou para viver a vida dele. Então, atuar juntamente com outro para o mesmo fim. Contribuir com trabalho, esforços e auxílio. Colaborar. Essa é a definição de cooperar. Então, nós estamos aqui, meu amado, como uma equipe. Quando a gente canta, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de quem? Até o fim. Então, enquanto você não aprende a viver em equipe, irmão, você não vai prosperar, você não vai produzir para o reino. O Senhor falou, eu sou o cabeça, mas eu preciso do resto do corpo. Sabe quem é que vai falar? A sua boca, cheia do Espírito. Pá, pá, o que é isso? É a outra parte do corpo. Ei, Deus precisa dos seus pés. A Bíblia fala assim que é abençoado os pés que anunciam as boas novas. Deus precisa dos teus braços. Amém, gente? Então, quando você tem a ideia de quem você é e o que você está fazendo aqui na terra, as coisas vão mudar. E você vai entender o que é viver esse reino maravilhoso. Que começa aqui na terra. Está muita gente esperando só a coisa depois. Depois, meu irmão, é consequência do que você faz aqui. Amém? Um outro texto é lá em Filemão 1:24. Por favor, a mídia coloca mais rápido aí, que a gente vai adiantar aqui. Filemão 1:24. Diz o seguinte: Marcos, Aristarco, Demas, Lucas são o quê? Cooperadores de quem? De Paulo. Equipe. 3 João, tem um outro texto lá. Põe aí, 3 João, capítulo 1. Diz o seguinte: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda dos meus irmãos e pelo seu testemunho da sua verdade, como tu andas na verdade. Eu não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Meu amado, tudo que você for fazer, você tem que falar no reino. Eu estou falando, você tem que falar e fazer. Amém? Falar e fazer. Precisa, é necessário. Um outro texto que eu quero ler aqui, Romanos capítulo 16. Você vê que Paulo fala que ele está ali, tem gente ajudando ele, cooperando com ele. Romanos, saudai quem? Priscila e Áquila, meus cooperadores em quem? Em Cristo. Cooperadores, pessoas, junto com Paulo, cooperando com Cristo, com o Evangelho. Amém? Um outro texto. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Verso 2. Pois vós mesmos estáis inteirados
com precisão de que o dia do Senhor virá como ladrão. Nessa não. Você botou 5. Ou eu errei. É 3. 1 Tessalonicenses 3. 1, 2, 3, 6. E enviamos nossos irmãos, o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmarmos e o quê? Exortarmos. Ou seja, bota o próximo versículo. A fim de que ninguém se... Não é isso, não. Vai para frente. É impossível continuar. Não, tem alguma coisa errada. O texto que eu escolhi aqui diz assim, que nós somos cooperadores para, como uma missão. Mesmo das vezes o pastor escala você para ir pregar numa igreja aqui do lado. É uma missão que você tem. Isso também é cooperar. Ah, mas o pastor só me chama uma vez por ano. Fique feliz. Você já viu que tem histórias na Bíblia que o cara foi usado uma única vez e nunca mais se falou dele? Dê por contente, irmão, quando Deus te usar por alguma coisa. Tá bom? Agora, esse último texto eu quero que coloque na NVT. 1 Coríntios capítulo 3, que eu quero encerrar com ele. NVT. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhe pertence. Continua. Apolo, Paulo ou Pedro, o mundo, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Meu amado, tudo que você fizer é para o Senhor. Não é pastor Marcondes fazendo isso, não é Manuel Dias fazendo isso, não é ninguém, meu amado. Nós estamos no reino, nós estamos trabalhando em equipe. Tudo isso para quê? Para servir uns aos outros. Então aprenda a servir, irmão. Abra o teu coração, deixa Deus trabalhar com você. Amém? Muito bem. Eu teria muitas outras coisas para falar aqui, mas o tempo já foi, fica para outro tempo. Mas, irmão, eu tive muitas experiências em servir, e eu amo servir, e vou continuar servindo. Amém? Então, o conselho que eu dou para você, irmão, se envolva com a sua igreja. Ah, pastor, mas só tem vaga lá no diaconato. Vá, comece por lá. Meu irmão, ninguém começa como gerente. Já teve gente que falou verdade, é porque passou pela experiência. Começa às vezes como faxineiro, irmão. Quando menos espera, o cara está num cargo. E vou contar só uma experiência que a gente tem um minuto ali. O meu genro, ele trabalhava numa fábrica de velas, lá em São Paulo. Ele produzia 40 caixas de vela, e depois ele passava o resto do dia sem fazer nada, só enrolando. E um dia eu preguei na igreja sobre ladrões do tempo. E eu falei que tinha pessoas roubando o tempo do seu patrão. Ele está te pagando e você está enrolando. Quando ele ouviu essa mensagem, caiu no coração dele. No outro dia, ele passou a produzir 80 caixas de vela por dia. E o patrão começou a olhar. Sabe o que foi que aconteceu? Dobrou o salário dele. Quando você se enquadra ou se encaixa na palavra de Deus, meu irmão, Deus tem prazer em te abençoar.
Sirva ao Senhor com todo o seu coração, com alegria, com prazer, porque Deus ama. Amém? Aquele que se dá com alegria. Amém? Pai, eu te dou graças pela tua palavra que foi semeada no coração dos meus irmãos. Eles receberam uma porção, cada um pegou uma parte. Mas que não fique só guardado lá dentro, mas que eles possam ser praticantes da tua palavra. Não ouvindo só, mas praticar. Porque aí é onde está o segredo. Aí é onde está o segredo da comunhão com você. Eles são uma bênção. Você chamou cada um deles. Senhor, abre o coração deles para servir, para cooperar. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Há alguém aqui em nosso meio que nos visita e que nunca fez